Sejam muito bem-vindos e vamos dar continuidade naquela aula que eu mostrei ali para a gente fazer a transcrição de áudios. Lembrando que esse modelo de transcrição aqui, ele vai transcrever todo mundo que te mandar áudio. Mas é uma coisa que incomoda, ela irrita um pouco, porque ela vai transcrever, como eu já falei, né? Pai, mãe, tia, papagaio, cachorro, filho, filha, avó. E às vezes eles não gostam, né? Por exemplo, minha mãe aqui já não gostou. Falou, eu fico mandando áudio, fico me transcrevendo. Meu pai também não. Que a gente manda áudio e daí esse troço fica fazendo isso. A ideia é não receber áudio. Brincadeira. Para cliente isso é muito útil, né? Então, esse modelo simples aqui, ele transcreve todo mundo e agora a gente vai construir um que a gente determina se eu quero que ele transcreva a pessoa ou não, tá? Deixa eu pegar meu celular aqui, vou fazer na prática aqui, ó. Deixa eu trazer ele aqui. Vou mandar um áudio ali, ó. 1, 2, 3, testando. Mandei aqui. É para ele fazer uma transcrição agora. Note que eu já coloquei o seguinte, ó, áudio transcrito por Jarvis, agente digital do Anúncios Google, empresa do grupo Desmix, coloquei um site, aí coloquei ali o nome de quem mandou o áudio, agência Desmix disse o que ela falou e um texto embaixo, tá? Por que que eu coloco ali essas informações? Cara, é minha panfletagem digital. Todo mundo que me mandar um áudio, seja lá o que for, se é sobre tráfego, se é meu cliente ou não, ele vai ter ali o meu site para ele poder clicar e ver alguma coisa. E isso já me rendeu alguns trabalhos. Ah, rende muito? Não, cara, mas já rendeu alguma coisa. Se não tivesse isso, provavelmente, né? Provavelmente não, se não tivesse isso, não renderia nada. Então isso daí é bem legal. Quer ver agora? Eu vou lá no meu celular, né? Porque eu peguei aqui o número da empresa e mandei para o meu pessoal. Agora lá no meu pessoal eu vou dar um comando para ele parar de transcrever. Tá aqui, ó. Deixa eu só pegar meu celular aqui, fica mais fácil de mexer. Deixa eu colocar aqui um barra. Pausa. Ali, ó. No meio da conversa mesmo, coloquei ali pausa. Ele vai dizer que essa conversa foi desabilitada ali, ó. Transcrição pausada para esta conversa. Ele só dá um aviso, beleza? Agora, se eu voltar lá no meu e mandar mensagem, ele já não vai fazer mais nada. Ó, vamos ali, ó, quer ver, ó? Fala, cara, beleza? Olha lá, mandei o áudio. Ele está pausado, ele vai verificar no banco de dados, vai verificar que tem uma pausa e ele não vai fazer mais essa transcrição, beleza? E é isso mesmo que a gente queria. Vamos voltar lá no meu celular, agora eu vou dar o comando para ele voltar a transcrever de novo. Cheguei ali, agora eu vou colocar aqui um barra transcreve, que é o comando que eu coloquei para ele. Ó. Barra transcreve. Está ativada a transcrição para essa conversa agora de novo. Ali, ó. Transcrição ativada. Então, se eu mando um áudio aqui agora. Fala, Jonão, beleza, cara? Pronto. É para ele começar a fazer a transcrição normalmente. Dessa forma, ali, ó, pronto. Fala jornal. Então ele está fazendo a transcrição ali normalmente, cara. Como eu falei, né? Eu estou usando o modelo gratuito para fazer a transcrição, tá? Se a gente fala, obviamente, né? Pausado, fala normal, ele vai pegar certinho na íntegra ali a transcrição. Quanto melhor o modelo que você usa para transcrever, cara, mais confiável fica a transcrição, tá? Ele está funcionando, tá beleza, é isso que eu quero e é isso que a gente vai fazer ele funcionar agora. Então, vou tirar o celular aqui da tela agora, por enquanto, né? Vou tirar a minha câmera também e vamos lá para a tela já para a gente começar a construir. Eu vou fazer aqui mesmo, tá? Bom, vamos lá. Então, o que que eu vou precisar? Colocar aqui um webhook, método post e colocar um nome para ele. Eu poderia fazer em um webhook de teste, eu vou fazer direto já no de produção, tá? Vou dar esse nome para ele aqui, ó. É o nome que vocês quiserem aí. Eu vou colocar transcritor 0800, beleza? Pronto. Para ele começar a responder, obviamente, né, que isso daqui tem que estar lá já na Evolution, né? Esse webhook tem que estar lá na Evolution, como eu mostrei no vídeo anterior, beleza? Eu tenho que deixar salvo isso daqui e ativo esse fluxo, tá? Eu tenho mais de uma VPS, já comentei isso com vocês. Eu estou fazendo essa daqui em uma outra VPS minha, tá? E não muda nada, isso daqui vai funcionar na VPS com N8N 2.0, versão 1.0, indiferente da versão, tá?
Só vou deixar ele ativo aqui, mas eu só estou falando porque vocês vão ver que o botão de ativar é diferente, né, da versão aqui do que da 2.0. Eu vou mandar um áudio aqui agora, você vai ver que ele já vai disparar o webhook e vai ficar ali, e é isso que eu quero. Testando, 1, 2, 3, pronto. Ó, disparou o webhook ali, vou setar ele aqui. Opa. Vou copiar isso daqui lá para o editor, ó. Pronto, tá aqui o áudio que eu mandei. Tá ali como base 64, né? Tá aqui, ó. Pronto, tudo isso daqui é a base 64 do áudio, beleza? Fechou. Deixa eu tirar o celular aqui para não ocupar a tela, que agora a gente vai mão na massa. Primeira coisa que eu vou fazer, tá? Depois eu vou explicando o porquê disso. Notem que o webhook ele entrega várias informações, cara, ele entrega um monte de coisa. Eu só vou criar um código aqui para normalizar o que eu quero, tá bom? Vou deixar disponível para vocês o código também, claro. Então, o nome desse código aqui que eu vou colocar vai ser, deixa eu colocar aqui, ó, code. Ele aceita JavaScript ou Python, né? Ó, o nome dele vai ser normaliza mensagem. Vou colocar o código aqui só para eu extrair as informações que eu quero. Ou seja, o que eu quis aqui? Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Remote ID, telefone, né? Veio de mim, se from me aqui, se eu mandei a mensagem para mim mesmo, não é o caso. Não tem texto nenhum, porque eu mandei um áudio, tá? É um áudio? Sim, true. A identificação da mensagem e o push name, quem mandou. Quem mandou foi a agência Desmix. É isso aqui que eu quero nesse código, tá? Deixa eu voltar aqui para... Beleza. Então ele já está aqui com essa informação setada. Próxima coisa que eu vou colocar aqui agora é um banco de dados. Tá, funcionaria se eu quisesse colocar ele como a Google Sheet, usar o Supabase, NocoDB, Base Room, qualquer banco de dados. Qualquer banco de dados. Para a gente sair um pouquinho daquele mais do mesmo, eu vou fazer ele no Base Room. Cara, um banco de dados bem tranquilo de utilizar. Tem limitação gratuita, tá bom? Dá para usar tranquilo. Eu uso bastante também o Base Room. E o que a gente tem que fazer? Entrar lá no... né? Tá aqui a URL dele. Deixa eu puxar aqui para vocês verem. baseroom.io. É isso, tá? Cara, criar a conta dele é o seguinte. Você só vai fazer login ali usando o teu Gmail mesmo. Ele vai te pedir o e-mail que você quer para... O e-mail já foi, né, pelo Gmail. Qual é a senha que você quer e acabou. Então ele é muito fácil de integrar, muito fácil de integrar. Deixa eu vir aqui, ó. Eu já até tenho a conta com esse da Desmix aqui. Ó. Então, esse daqui é um workflow, tá? Só para vocês entenderem, ó. Então, eu tenho aqui o Workspace, né, Jonas, workflow não, Workspace Jonas. Aqui eu criei uma database chamada controle de transcrição e dentro desse database eu criei uma tabela chamada ativa e desativa, tá? Cara, como que você fez isso? Ué, depois que eu criei a conta ali, a senha, cara, é ridículo, bem fácil mesmo, tá? Não tem segredo não. Diferente do Supabase, que você tem que criar a credencial para usar o Google, tem que fazer as... Aqui não precisa, é só o login e a senha que você determinou, tá? Sinalzinho de mais aqui você cria a database e para criar a tabela, new table. É isso. Então eu criei aqui, dei o nome para essa database de controle e transcrição, depois eu criei uma tabela com o nome ativa e desativa, tá? Aí vamos supor, Jonas, você tem aqui fazendo esse daqui, meu, pessoal, beleza? eu queria criar um outro workflow separado. Só criar aqui um workspace, perdão. Só criar um outro workspace e cria teus databases e tuas tabelas, tá? Vou deixar separadinho ali o que você for criar. Pode criar várias tabelas aqui, vários databases aqui, não tem problema nenhum. Mas às vezes, se criou uma conta no Base Room, você está atendendo um cliente, você coloca aqui, ó, empresa do cara, tabela dele, database dele. Vai atender o segundo cliente, né? Cria aqui um outro workspace, o nome da empresa e as tabelas dele, tá? Só para você entender a ideia aqui. Então é bem fácil mesmo, de verdade. Então, o que eu fiz na tabela aqui, ó? Criei primeiro só para identificar, né? Uma database, dei esse nome. Depois eu criei uma new table e dei esse nome, ativo e desativo. O que ela tem? Só 2 colunas e mais nada. Eu criei ela agora. Ó. Aí, Jonas, como que se criou? Ué, aqui você adiciona a coluna, né?
caso, eu vim aqui, dei o nome, deixei como single text mesmo, salvei e ele deu o nomezinho ali. Tá? Então o nome que eu coloco aqui, a hora que eu salvo, ele atribui na coluna. Status a mesma coisa, dei o nome de status. Long text, salvei, pode ser single text também, não tem problema nenhum. Salvei, acabou. É isso, só vou precisar dessas duas colunas. Por quê? Quando o cara entrar em contato comigo, mandar uma mensagem, a gente vai fazer uma checagem se ele existe no banco de dados ou não. Se ele não existir, ele cadastra nome e status, se ele está ativo ou pausado. É isso que eu quero, mais nada. Beleza? Então, feito. Lembrando que para configurar isso daqui lá dentro do N8N, você vai precisar apenas colocar o e-mail que você usou para criar a conta e a senha que você usou para criar a conta. Só isso. Não precisa de API, tá bom? Dito isso, vamos vir aqui então agora colocar um nó. Ele tem nativo já no N8N, o nó do Base Room, tá? Tô fazendo aqui só para a gente fugir um pouco E aí eu vou colocar um Get Many Rows, que é essa opção aqui, ó, Get Many, tá vendo? Então eu tenho aqui as credenciais minhas da conta Jonas e essa da Desmix que eu fiz agora, tá? Quando você colocar esse nó aqui, você não vai ter credencial nenhuma, provavelmente. Então você vai vir em Create New Credentials. Clicou aqui, eu vou até clicar. Ele vai vir já setado com o host, né? E aqui ele está te pedindo username, o e-mail que você usou para fazer a conta nele e a senha que você usou para acessar a conta. Acabou. Ele já vai puxar todas as tabelas que você tem lá. Tá bom? É isso. Para você ver como é verdade, deixa eu vir aqui, ó, só para vocês verem aqui. Mais settings. Ah, já tá aqui, ó. Já tá aqui, ó. Meu e-mail que eu usei, agenciadesmos@gmail.com e a senha que eu escolhi lá na hora. Então, vou vir aqui na minha, ó. Username, o e-mail e a senha que eu escolhi. É isso, já está conectado. Aí ele vai fazer esse esquema aqui, o que eu tenho que marcar? Só qual é a tabela que eu quero. Lembra que eu tenho a tabela lá, o meu database, que é controle e transcrição. Eu vou apontar para ele. Controle e transcrição, e na hora que eu escolher este database, ele vai carregar todas as tabelas que eu tenho dentro desse database aqui. Só tem uma, ativa e desativa, beleza? Por padrão, o nó do Base Room, ele vem, não só esse, né, o Supabase também, ele vem assim, ó, retornar 50, o limite de 50 registros dentro da tabela. Nesse caso, vou deixar para retornar qualquer coisa que tenha lá. Retornar tudo. Só que eu quero que ele retorne tudo, mas ele vai retornar tudo que tiver, mas eu quero uma filtragem antes, né? Porque vamos supor, por que, Jonas, que você marcou retornar tudo? Vamos imaginar, se eu tiver 60 cadastros, ele não vai pegar os 60, ele só vai pegar 50. Então ele não vai conseguir procurar. Então eu deixo para ele retornar tudo, mas no filtro, eu vou colocar um filtro aqui, ó. Lembra que eu tenho a coluna número e status. Eu vou querer que ele pegue pela coluna número. Então eu vou deixar aqui, ó, filter type e colocar um filtro aqui, filters apenas, e eu quero que ele coloque aqui, ó, coluna número, ela é igual a esse número aqui, ao remote ID dele. Ou seja, quando o cara me mandar um áudio, ele vai procurar lá na minha base de dados se eu tenho esse telefone. Se tiver, ele vai retornar aqui. Se não tiver, agora, se eu executar ele, ele vai dizer que não tem retorno. E ele vai fazer isso mesmo, ó. Se eu continuasse a montagem no meu fluxo, ele daria um erro, porque ele só funcionaria se o cliente já tivesse entrado em contato comigo e tivesse gravado na base de dados, mas com clientes novos, contatos novos, não. Então eu venho aqui em Settings e marco para que ele sempre tenha uma saída de resultado. Always Output Data. Porque se for vazio, eu quero que ele continue a automação, não que ele não encerre. Então aqui no caso ele vai me entregar vazio, porque lá eu não tenho nada, ó, tá? Não tenho nada, ele me deu vazio e vai seguir o rumo, entendendo que este cara não tem cadastro, tá? É isso mesmo. Beleza, a gente já colocou aqui. Então, vamos dar um nome aqui organizando o que a gente está montando, tá? Ele é um pouquinho mais longo do que aquele, mas também ele é mais legal. Fechou, tá aqui, tá filtrado, tá bonito. E agora eu vou colocar mais um código que ele vai determinar a rota. É aqui que ele vai verificar se eu tenho ou não cadastro.
tá? Vou colocar mais um no code aqui. Vou colocar aqui um JavaScript, apago esse cara aqui, colo isso, tá? Então aqui ele vai determinar a rota e vocês vão entender por quê conforme a gente for avançando. Deixa eu executar aqui. Ó. Então, deixa eu só dar um zoom. O que ele retornou aqui agora? Remote ID e o meu telefone lá. Veio de mim? Não. Tem texto? Também não. É um áudio? Sim. O ID da mensagem, mesma coisa que está vindo do primeiro código. Quem mandou? Agência Desmix. Tem cadastro? False. Não tem cadastro. Como ele não tem cadastro, ele não conseguiu retornar um row ID aqui, que ele está nulo. Então o status atual está vazio. Row ID seria, deixa eu clicar fora aqui, ó, seria isso aqui, ó, identificação de linhas. Tá? Não tenho nada, está vazio. Então ele já identificou no código assim, ó, tem cadastro? Não tem. Eu vou ter que cadastrar ele no banco. Tá? Então aqui o código está seguindo a rota dele normal. Agora, cara, vai entrar um problema. É um problema que não é problema. Eu vou colocar um roteador, só que esse roteador que eu quero colocar, deixa eu fazer um parênteses aqui. Deixa eu voltar aqui, minha tela. Esse roteador que eu vou colocar ali, eu preciso que ele haja como um filtro. Eu quero que ele faça uma comparação de um item e junto comparando com outro item. Eu não quero colocar um filtro isolado. Eu quero colocar, compare isso e isso, entendeu? Só que de forma nativa ele não tem, tá? Ele não existe. Já teve, aí eles fizeram a atualização, tiraram, né? Então às vezes isso é um pouco ruim quando você trabalha com automação, com desenvolvimento de sistema. Vamos pegar o exemplo aqui, o N8N, era um recurso que ele tinha e eles tiraram, mas ele continua existindo por baixo do capô, vamos dizer assim. Tá? Então eu vou mostrar para vocês como que ele está e como que eu fiz para resolver. O que eu precisava colocar aqui era um switch. Era não, continua sendo. É um switch. Porém, só para que você entenda, eu quero que ele verifique aqui, ó, se veio de mim, é a primeira coisa, ó, from me, beleza, booleano, is true, beleza, ó, eu passo o mouse aqui, ó, ele não me permite criar uma condição, que é colocar veio de mim e outra condição aqui. Ele não deixa, ele não tem essa opção. Eu posso passar o mouse aqui, beleza? Então eu não consigo colocar aqui no intervalo um AND, que significa E. Né? Ou se fosse isso ou isso, seria isso, or, e a outra condição, isso e isso, AND, né? Ele não tem, cara, simplesmente não tem. Então, é o que eu falei, cara. O N8N ele aceita código em JSON. Vocês vão ver agora. Vocês vão ver. Aí o que eu fiz? Eu fiz o nosso switch com a condição que eu quero, com o comparativo que eu quero. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Deixei ele aqui, ó, mocado, aqui em cima. Tá aqui, ó. O fluxo que a gente fez é esse. Esse daqui já é o que eu fiz, ó. Eu vou entrar aqui só para você entender a diferença, ó. Tá vendo o que eu tô vendo, ó? Eu quero que ele compare se veio de mim, se é verdadeiro, e se tem texto igual a pausa. Então eu quero comparar isso e isso. Esse é uma comparação só. Depois eu quero ver o seguinte, se veio de mim e o texto está escrito transcreve. Outra comparação, tá? Isso e isso. Então aqui, e or. Tá? Depois, outra comparação. E assim por diante. Eu precisava exatamente disso daqui para reduzir o número de nós que eu usaria para fazer esse fluxo, obviamente, e para ficar melhor, mais limpo, né, a automação. Como eu falei para vocês, eu não consigo colocar o end aqui, ó, entre elas, de forma nativa, mas ela existe na documentação do N8N, tá? Então, Jonas, como que você fez? Eu fiz o nó, literalmente eu fiz o nó. Ó, toda a automação que eu procuro trazer aqui para os vídeos é algo sem precisar gastar. Tem gente que está começando, não tem grana. Quando eu comecei também, eu falei, cara, mas eu só quero estudar, não quero ficar colocando dinheiro para tudo que eu vou fazer.
Já tem o custo da VPS que eu uso o N8N, beleza. Então eu quero poder desenvolver coisas com modelos gratuitos para aprender. Depois que eu aprender, aí sim eu vou investir, vou colocar grana, né? Para, lógico, ter mais qualidade, né? Muito bem. Então, DeepSeek. Todo mundo conhece DeepSeek, gratuito. Poucos falam dela, poucos usam. Mesma coisa que você criar uma conta no GPT e na Gemini e usar ele em modo gratuito. É gratuito isso daqui, eu não pago nada por isso. Tá? Só que o que eu estou dizendo? Eu vim aqui e eu escrevi para ele aquilo que está ali, ó. Preciso de um Node Switch no N8N, tipo N8N Nodes Base.switch, da versão 3.2, com 3 regras de roteamento, cada uma comparando múltiplas condições. Com E, que é o end, beleza? Regra 1, saída do comando pausa, JSON from me igual a true. Regra 2, saída no lá. Regra 3, me devolva o JSON completo do Node, já dentro da estrutura Nodes, Connection, pronto para eu colar direto no Canvas, com Ctrl V. Viram que eu passei para ele exatamente o que eu queria e como eu queria que ele estruturasse. Ele já me deu aqui, ó. Ele criou aquele nó, aquele switch lá que eu tenho. Aí o que eu fiz? Só peguei o código, vim aqui e Ctrl V. Ó. Veio estruturado para o que eu preciso, com o end aqui, ó, entre as comparações. Tá vendo? Porque o nativo não está me permitindo criar. Tá? Ah, Jonas, como que você descobriu? Cara, porque isso é uma query. Existe esse tipo de comparativo dentro da filtragem. Isso em qualquer linguagem de programação. Tá? Então, falei, cara, vamos testar. Beleza? Então, estou apagando esse daqui que não me permitiu fazer aquilo. Ah, Jonas, mas e se não desse? Cara, se não desse, sabe como que ele ficaria? Deixa eu mostrar para vocês. Se não desse para eu fazer isso daqui que já deu, tá? Para fazer exatamente isso daqui, para pausar ou mandar continuar, ele ficaria isso aqui, ó. Tá? Um switch de 2 comparativos, vem para um, ó, só que eu ia ter que colocar muitos nós para fazer a mesma coisa. E não está errado, tá bom? Não está errado. Inclusive é esse aqui que eu usei, né, por 3 anos. E aí eu fui ver uma forma de fazer ele menor para gravar o vídeo e cheguei naquela estrutura lá, tá bom? É isso, só para vocês entenderem. Deixa eu até fechar essa janela aqui. Pronto, tá bom? Então, já viram ali que eu passei o comando para ele. Então vamos dar sequência aqui. O nome desse cara vai ser então roteador. Ligo ele aqui. Pronto, roteador. Já veio ali, né? Ó, veio de mim, é verdadeiro e tem texto escrito pausa. Daí eu coloquei aqui, ó, só uma legenda, né? Comando pausa. Vai aparecer lá no switch depois. Daí eu coloquei from me é true e o texto está escrito transcreve. Coloquei o nome, comando para transcrever. Depois eu coloquei from me tem áudio. Significa que ele vai passar por uma rota de áudio, tá? Tá aqui, ó, comando pausado. Tá aqui, beleza. Então ele ficou com essas 3 saídas aqui, ó. Comando, ó, deixa eu até ver aqui o nome do comando. Comando pausa, comando transcreve e áudio ativo. Comando pausa, comando transcreve e áudio ativo. São as 3 saídas que a gente criou lá. Vou deletar esse aqui, só para mostrar, porque se eu não mostrasse para vocês, você fala assim, cara, fui colocar lá, não tem, essa opção não aparece no meu. Pois é, nem no meu. No meu também não. Então deixa eu tirar minha câmera de novo aqui. Boa. Vamos lá. Vamos dar sequência, né? Já estamos quase terminando aqui, cara. Quase finalizando o bichão. Beleza. Agora a gente vai criar as rotas aqui, né? As 3 rotas de saída, tá? Então vamos começar por definindo o status pausado, que é o primeiro aqui, tá? Vou colocar
uma edit field. Vou clicar aqui, vou colocar uma edit field ou um nó set, né? E a gente vai colocar... Eita, peguei errado aqui. Edit field. Peguei edit image. Tava até estranhando ali mesmo. Então eu vou colocar aqui, ó. Novo status. Pausado. Aqui para incluir tudo. Esse edit field vai ser do nosso status pausado. É só para fazer uma normalização. Eu já vou aproveitar e vou colocar o outro status agora. No edit field também. E ela vai ter esse nome aqui, ó. Define status ativo. Clico aqui, né? Ela já vai aparecer ali. Então vai ser novo status, mesma coisa, né? Repetindo o texto. String mesmo, tá? Ativo. Mesma coisa aqui, ó. Torneal. Beleza. Agora a gente vai colocar a outra aqui, ó, para definir o status, só que aqui ele vai ter um if, porque ele aqui está áudio ativo, significa que ele tem que transcrever, né? Então eu tenho que verificar se ele tem ou não tem cadastro, tá? Então aqui a gente vai colocar um if agora. Cara, eu sou suspeito para falar, eu sou vidrado no N8N, né? Já desenvolvi muito sistema, já mexi muito. Sim, cara, eu gosto demais, absurdamente, que dá para fazer nele. Deixa eu voltar aqui pro roteador. Deixa eu... Calma lá, deixa eu salvar isso daqui, vai. Deixa eu deletar esse cara aqui. Esse é o roteador. Eu tava com outro ali com o mesmo nome. Aí. Eu vou fazer a mensagem, ver onde que ela vai estourar aqui agora, né? Oxa. Vou trazer ele pra cá. Eu não configurei isso aqui ainda, tá? Só vou dar um play aqui, ó. Pra ver a linha. Ó, já veio aqui, ó. Tá vendo? Tem áudio. Mas, Jonas, por quê? O quer ver? Ela estava escrito para pausar? Não estava. Ela estava escrito para transcrever? Não estava. Eu só mandei um áudio ali, então. Então ela veio no áudio ativo. Tá nessa área aqui, ó. Ó, tem áudio. É true. Tá vendo? E como ele não tinha comando nenhum para pausar lá, ele passou aqui. Agora, que é o seguinte. Agora eu vou entrar aqui e eu vou pegar o comando tem cadastro. Tá aqui, ó. E é isso que eu quero verificar. Tem cadastro. É verdadeiro? Is true. É false. Tá vendo? Ele não tem cadastro. Então ele não é verdadeiro. Não tem cadastro. Eu tenho que cadastrá-lo então. Beleza. Já vou dar um play ali pra gente mexer nisso. Deixa eu só arrumar aqui, cara. Eu não consigo deixar ele zoneado ali. Deixa eu tomar uma goleta de café aqui rapidinho. Então, se ele não tem cadastro, ele é falso. Tá? Vai cair no falso aqui, ó. Não tem. Aí eu vou colocar o nó lá do banco de dados para que ele cadastre. Então vou vir aqui, ó. Base row. Agora eu quero criar algo no banco, então eu venho no create a row. A row.
Boa, então vamos pegar lá a tabela. Controle de transcrição, ele já habilita a tabela, é aqui. Se ele encontrar, né, eu quero que ele grave os dados aqui, ó, quer ver, ó? Então, data to send field column, aqui beleza. Aí eu quero colocar aqui na coluna número o remote ID do cara e o status ativo. Então ele vai cadastrar esse contato lá, esse telefone lá, dizendo que o status está ativo, que ele pode transcrever. Então aqui o nome desse nó é cria contato, primeiro áudio. Beleza? Ele só vai criar quando for áudio. Se mandar texto, ele não vai fazer nada. Vou executar. Pronto, tá aqui, ó. Beleza. Deixa eu tirar fora isso daqui. Pronto. Telefone, status, já está cadastrado no banco de dados. Fechou? Fechou. Agora ele tem cadastro. Vamos dar sequência aqui, né, por esse item aqui. Aí, agora o que eu vou colocar? Um HTTP request para puxar a base 64. E é isso que a gente vai ter que fazer, porque agora sim, né, ele tem áudio, precisa transcrever o áudio, precisa pegar os itens. Então vamos lá. O nome desse HTTP request é o que a gente vai usar para puxar a base 64. Então, esse daqui vai ser puxa a base 64. Vai ser método post. Aqui, tá? Vai ser a URL da Evolution de vocês, beleza? A gente já viu como fazia isso lá no outro transcritor, que eu vou colocar a minha então. A única coisa que vai a URL, né, da Evo de vocês. Isso daqui é obrigatório manter, né? Para pegar a base 64. Chat get base 64 from media message do jeitinho que está escrito aqui e o nome da instância de vocês, tá? Aquele padrãozinho que vocês já sabem, né? Marca o send readers, aí é obrigatório colocar API key tudo minúsculo, aqui vai a API de vocês e aqui vai a mensagem, né? Como que ele vai ter que fazer o envio lá e tudo mais. Deixa eu ver aqui. Send body. Using JSON, que é como que eu quero que ele mande ali. E aí vai ficar este código aqui, como especificado na própria documentação, né? Mensagem, key, ID da mensagem e tudo mais, para puxar a base 64. Beleza? O meu vai funcionar? Claro que não. Tenho que colocar minha API aqui. Então, vou sair e já volto para colocar a API aqui, tá? Deixa eu só achar minha API onde que tá aqui, que eu já vou voltar para ela ali. Pronto, já cliquei ali para executar, já está tudo certinho, beleza? Então aqui ele ficou assim, só para você entender, ó. Por enquanto, né? Tem cadastro? Não tem. Cadastra, extrai a base 64. E se fosse true? Passa direto e puxa a base 64. Tá? Agora a gente está criando as rotas aqui, né? E aí o resto é processo padrão, tá? Não tem erro. Lembra que a gente colocou lá um item para converter arquivo? Mesma coisa. Então a gente vai colocar aqui um convert to file. E a gente vai converter ele ali mesmo para base 64 to string file. O nome dele vai ser esse aqui. Aqui a gente vai colocar o nome base 64, como entrega aqui. E aqui é a data mesmo, tá? Cada API tem sua peculiaridade.
né? No caso a Evolution, já conheço ela de trás para frente. Eu criei uma outra automação utilizando a EvoGo, uma versão que um amigo meu fez com uso de botões, lista, carrossel para WhatsApp, que a documentação muda inteira, cara. Muda tudo, 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 tudo. Mas é aquilo. É questão de você pegar a documentação, ler e ver como que chega os endpoints ali para você poder fazer a configuração, né? Então aqui a gente já extraiu, beleza? Se vocês seguirem esse passo a passo, achar que é interessante usar isso daqui, vocês vão gostar bastante. O esqueminha, né? Usar grok, a gente já viu como que usa grok, né? Que ali é a nossa grok, o nosso transcritor Witcher. Mais um HTTP request. Isso aqui é para a gente fazer a transcrição na faixa, né? Se eu colocasse o nó da OpenAI, ele já faz na hora. Eu não precisaria fazer nada. Método post. Aqui, deixa eu dar um nome para ela aqui. Aqui é a endpoint da própria Grok. Beleza. Aqui a gente liga o SendReader, isso daqui está lá na documentação deles. Aí eu tenho que colocar a Evolution, aqui eu tenho que colocar a APK na Grok Authorization. Aí eu tenho que colocar, lembra que eu falei para vocês, né? O bearer, espaço e cola a API de vocês. Tá? Aí a gente vai colocar aqui de novo, né? Fazer de novo essa configuração aqui, que é a mesma da outra, cara. Aqui é form data. Aqui ele é form data, aqui é model. Escolher o modelo de transcrição. Aqui eu vou colocar um Ipsher Large V3, que é o padrão, tá? Vamos adicionar um outro campo, form data também. E a gente vai colocar aqui, ó, como eu quero que ele faça uma transcrição à risca, temperatura 0. Lembra? Quanto maior o número, mais criativa ela fica. De novo, vamos colocar ali um form data. Response format, a gente vai colocar aqui, é JSON. JSON. Ó, JSON. JSON. Aí a gente vai adicionar mais um parâmetro. E aqui a gente vai mudar para N8N Binary File e vai colocar o nome do arquivo, né? File data. Aqui, ó, file data. Beleza, beleza. Feito isso, a única coisa que ficou faltando aqui depois do espaço é a minha API. Eu vou colocar ela aqui e já retorno. Feito, coloquei ela ali, vou executar. Pronto, já fez a transcrição, deixa eu deixar em JSON ali. Beleza. Vamos descer o sarrafo aqui e concluir. Agora, contador de caracteres padrão, né, que a gente já viu como usar, né, porque eu quero que ele transcreva até um limite de caracteres, né. Então, vamos colocar aqui um code. Normal, aqui repete a outra transcrição lá que a gente já tinha, tá? Não muda nada. Deixa eu só dar um nome aqui para ele, que ele vai contar caracteres. Vou pegar aqui o mesmo código, cara, é idêntico lá, tá? Se quiser copiar e colar de lá para cá, de boa. Já contou aqui, ó, 18, não, 15, sei lá quantos que deu, não enxergo. 18. Beleza. Então aqui já está tranquilo também. E aqui a gente vai colocar se o texto é longo ou não, lembra, né? É um if. Cara, só para vocês se ligarem, quem assistiu o primeiro vídeo já vai sacar, ó. Desse ponto aqui, depois do base 1, daqui para cá, é a cópia disso aqui, ó. Exatamente isso daqui, ó. Poderia pegar desse nó aqui, tudo isso daqui e ligar aqui, tá? É a mesma coisa, não muda nada. Vou colocar agora um ifzinho aqui, ó, para verificar se ele transcreve ou não, tá? Então, vamos botar um if aqui. Coloquei um if. Texto é longo? Vou colocar aqui, ó. Texto é longo? Então vamos colocar aqui, ó. Caçar o JSON aqui, deixa eu ver onde que tá o contador de caracteres. Character Account aqui. Esse carinha aqui, ó. Is great than.
Lógico, né? No meu caso, vou colocar aqui 1000 caracteres. Acima de 1000 eu quero que ele transcreva. Resuma, quer dizer. Bom, falso, não tem. Beleza. E aí, como ele deu falso, agora eu vou colocar aqui um monta-mensagem, né? Que vai pro... Vou colocar um código. Aqui eu enchi de código mesmo, tá? Para aí ficar mais fácil para normalizar depois, na hora de enviar para o WhatsApp. O nome dele é monta mensagem direta. Deixa eu executar o bichinho aqui. Ó. Áudio transcrito por taranã, taranã, taranã. É aqui então que eu coloquei, ó, áudio transcrito por isso. Você pode mudar aqui. Ah, beleza e tal. E por fim ele vai mandar isso no WhatsApp, que é um HTTP request aqui. Só que a sacada dele fica mais fácil. Deixa eu só pegar o nó daqui. Não adianta eu pegar, ele vai vir com a minha API. Deixa eu criar outro aqui, vai. Vou ter que configurar ele do zero. HTTP request, vamos lá. Então aqui, como ele tem que enviar texto, método post, aqui ele vai ficar, ó, message barra send barra, send text e o nome da instância, beleza? Send readers padrão. E eu vou deixar para colocar por último. Send body. Aqui é usem JSON. Você falou, por que, cara? Ué, porque já tá aqui o texto, eu normalizei antes, entendeu? Ó, só puxa aqui, ó. Já vem aqui, ó. O ajuste. Só que eu vou fazer, cara? Eu vou colocar uma stringify aqui. Deixa eu ver se ele vai. Isso, ó. Coloquei uma stringify aqui, ó. Já para normalizar, tirar qualquer tipo de caractere que tem, para não dar erro. Então fica mais fácil, né? Quando você já normaliza a mensagem que ele vai enviar antes. Beleza, vou colocar minha API aqui e já volto. Pronto, agora eu vou imaginar, né? Ah, é falso. O que é aqui? Tinha dado 18. Então vou colocar se for 15, ó. Para ele ir lá para a linha do true, ó. Pronto, agora é true, né? Só estou forjando aqui a saída. Beleza? Para a gente construir essa outra parte aqui. Aí eu vou colocar lá o modelo padrão, né? Que a gente tinha feito ali, que é o modelo de IA. Mas eu vou colocar o Basic LLM Chain, que a gente já viu como que fazia. Eu vou colocar aqui define below, que eu quero definir, né? O que ele vai puxar, que é o JSON text. Já peguei ele dali. Vou colocar um system prompt, já está aqui, ó, system. E este é o prompt que eu vou colocar nele. Ó, você é um agente responsável por resumir transcrições longas de áudio, tanani, tanani, tananá. Isso daqui vai ficar disponível para vocês também, beleza? Coloquei um promptzinho ali. E boa, só tenho que agora colocar o quê? Um modelo de LLM. Deixa eu testar a Gemini aqui, só pra gente ver uma coisa. Deixa eu ver se eu tenho. Tenho. Vamos ver, vamos ver. Como que ele vai ficar aqui. Deixa eu mandar ele transcrever aqui para ver se ele passa com esse modelo. Nossa, que demora, cara. Uhum. Ele estava resumindo, né? Áudio muito longo resumindo. Teste 1, 2, 3. Testando 1, 2, 3. Beleza. Então, sempre quando ele fizer o resumo, ele vai dizer aqui, ó, áudio muito longo, resumindo, e vai dar um contexto. Beleza, beleza. Ó, Gemini funcionou, cara, é gratuito. Só tem que criar a APIzinha para usar ela, tá?
Ah, Jonas, mas se ensinou com a Grok. Então, beleza, e a Grok funciona, tá? A Grok funciona bem também. Lembrando que esse modelo aqui, 8B, não existe mais, tá? Se eu tentar executar, ele vai dar um erro. A gente já viu isso na outra vez. Eu vou colocar aqui o modelo large, em algum lugar. Não, versátil. Era isso. Ah, aquele lá. Aqui, ó. Ele não fica na listagem ali certa. Ah, quero configurar a temperatura. Tá aqui, ó. Posso colocar a temperatura aqui também, ó? Pode. Ó, tá vendo? Se deixar 0,7, bem criativo. Quanto menor o número, mais exato e tal. Beleza? Se eu não configurar nada, não precisa nada. Mas dá pra configurar aqui. E vamos executar o bicho aqui agora pra gente ver. Ó, ele é mais rápido, tá vendo? Beleza. Aí a gente vai colocar também uma... para montar a mensagem, né? De resumo. Colocar um node aqui. Um code. Isso daqui é só firula, tá? Não precisa. Eu que quis inventar moda aqui, tá bom? Ó. Ele vai vir aqui, ó. Áudio transcrito por Jarvis. Tananana, grupo 10. Normal. Agência 10 que disse. Áudio longo resumindo. Só para ele fazer isso daqui e depois ele me dá o áudio, tá? Só a firulinha, mesma coisa que do outro. Então ele aqui ele monta a mensagem resumida, só fazendo uma normalização. Pronto. E como eu não quero fazer de novo, deixa eu tirar o zoom aqui que eu dei bastante zoom. Como eu não quero ter que fazer de novo, caramba, cara, que tamanho que eu deixei isso aqui. Ai. Como eu não quero ter que fazer de novo, eu vou usar o mesmo nó, cara. Já tá feito. Esse que envia a mensagem. Pronto. Aí, ó. Então, essa parte aqui de baixo está feita. A gente vai fazer essas outras duas aqui. Tá quase terminada, vamos dizer assim. Aqui a parte final tá tranquilo. O que eu vou dar um comando agora para ele é... Deixa eu ver qual o comando que eu vou dar. Pausado, para ele vir aqui para cima, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Deixa eu achar meu mobile. E vou mandar um... Eu vou mandar aqui um pausa, né? Pronto. E ele executou esse nó aqui. 5 e 4, beleza. Eu vou jogar ele para lá, para a gente trabalhar aqui, ó. Veio para cá, mandei o comando pausado, justamente para a gente poder mexer com ele ali. Obviamente que ele não retornou a mensagem ali porque eu não construí essa parte ainda, né? Mas daí o omitido já vem ali, ó. Tem um atendente ali, um SDR que ele já tá trabalhando ali já. Vamos lá. Agora a gente vai cuidar da parte de cima ali, então. Bora lá. Então ele vai chegar aqui, quando eu mandar pausar, ele vai verificar o que? Se tem cadastro no banco. Então vamos colocar mais um if aqui, ó. Por que, Jonas? Porque eu mandei pausar. Ele vai ter que ver se está lá no banco para mudar o status do banco para pausado, para daí ele entender que ele não deve mais transcrever. Vamos colocar um if aqui. O nome desse if vai ser já tem cadastro, comando. Aí, deixa eu colocar aqui em JSON, fica mais fácil para puxar. Já JSON tem cadastro, tá aqui, ó. Então ele vai ser true. Ó, tem cadastro? Verdadeiro, tem cadastro. Pronto, só isso. Já aproveito, cara, que a gente vai precisar fazer isso daqui também. Já vou ligar para cá, ó. Aqui já deixo aqui também. Então, aqui, chegamos ali no tem cadastro. Tem cadastro, é true. Deixa eu dar um executar aqui para ver onde que ele vai sair. True, beleza? Vamos colocar aqui, então, um nó do banco de dados para atualizar esse cadastro. Tem automação que ela mais longa, né? Então, aqui eu quero atualizar lá, tá? O que eu tenho que fazer, então, é um update.
Tô ali no Desmix, beleza. Esse é o database, essa é a tabela. Aqui ele está pedindo, ó, qual que é o row ID ou qual a linha que ele tem que atualizar, tá? Então ele retorna aqui, ó, row ID 3. Tá vendo que ela tem um número aqui, ó, 3 atrás dela, por mais que eu tenha deletado, ela fica com o número ali, ó, porque eu deletei duas, mas ele mantém o número ali, então tá certo. Ele vai chegar naquela linha, vai chegar ali naquela linha, e eu quero que ele faça o quê? Que aqui no status, ele vai mudar para novo status, aqui, ó. E o código está me trazendo lá, novo status está pausado, beleza? Então, por enquanto, ele está ativo. A hora que eu dei o comando ali barra pausa, né? Ele veio para cá e ele vai pausado. Ó, já mudou ali. Pronto, ele não transcreve mais. Isso daqui tá bacana, tá funcionando como deveria, tá? Beleza. Tá bonito. Tá, aqui fechou. Agora eu preparo uma confirmação, que é o texto que ele vai mandar, né? Tipo, o comando está pausado. Vou colocar um no code aqui. Filulagem, né? Tira esse código, coloco esse outro. Vou mudar o nome aqui, ficar bonitinho. Sempre deem nome para os nós, cara. Porque quando você está fazendo, no dia que você está criando uma automação, você e Deus sabem o que está sendo feito. Passou 2 semanas, cara, só Deus sabe. Se você não der nome, você vai falar, cara, o que que isso faz mesmo? Nossa, que não esquece. Fala assim, capaz, não esqueço. Bicho, esquece. Bote fé que esquece. Então aqui, ó. O que isso daqui vai fazer? Ó? Você vai preparar uma mensagenzinha aqui, ó. Ó, tananã, pausado. É só, normalizando isso aqui, tá? Beleza, preparando a confirmação, dizendo que tá pausado. E aqui, cara, um HTTP request pra gente poder mandar mensagem no WhatsApp dizendo, ó, pausado, cara. É, comando pausado. HTTP request. Padrão, né? Envio de texto. Né? A URL da Evolution, message, send text, nome nome da instância, né? Aqui onde vai a API. Ok. Aqui a gente vai usar. Tô no Bud. Aqui vai ser o JSON. Vai ser isso aqui, ó. Só pra vocês verem a mensagem. É isso que ele vai mandar no WhatsApp, ó. Number, ele vai mandar para este número, esse texto, transcrição pausada para esta conversa. Só isso que isso daqui faz. Beleza? Não vai funcionar, porque eu não tô com a API ali. Vou colocar a API e já volto aqui. Ó, beleza. Vou executar aqui, vocês vão ver que ele já vai me entregar a mensagem ali, ó. É a mesma que estava lá, quer ver? Ó? Pausada para esta conversa. Deu erro. Eu não coloquei a API, cara, foi mal. Pronto. Tá lá, já mandou ali, ó. Transcrição pausada para esta conversa, mandou a mensagem boa, tranquilo. Aproveitei ali, já renomeei o nozinho também. Beleza? Agora, para finalizar, é só isso aqui que a gente tem que fazer, cara. Ó, falando, cara, Jarvão tá atendendo ali, ó. Agora, para finalizar, a gente vai ter que fazer só o restinho aqui, ó, desse aqui agora, tá? Então, vamos lá. Deixa eu só mudar o nome ali do nó do Base Room que eu acabei de ver que eu não mudei. Esse daqui é para ele atualizar esse cadastro. Beleza. Fechou. E caso ele não tenha cadastro, tá? Caso ele não tenha cadastro, chegue nesse momento que eu mande pausar e ele não tenha, a gente vai criar. Então vou colocar aqui, ó, Base Room. Create, né?
A gente já viu lá o procedimento, beleza. Database é esse, tabela é essa. Cara, o Base 1 é mais fácil de trabalhar, tá? Como eu falei pra vocês, não precisa pegar a credencial. Tá? Então, ativa, desativa. Define Billy Column. Eu quero adicionar um filtro aqui, então, para ele criar o número, caso ele não tenha. O dado é o mesmo, tá? Que já vem lá de trás, que é o JSON Remote ID. Ele vai ficar cinza porque não está carregando o dado dali, né? Não veio nesse trajeto. E o status é o novo status. Pronto. E aqui é para criar contato. Beleza. Aqui era para ele criar. Aqui a gente usa a mesma coisa para normalizar. E uma mensagem só. E mais nada. E tá feito nossa automação para pausar e despausar contato. Vamos lá ver? Se eu mandar ele despausar agora, vou chamar o celularzão aqui na tela. Perdi o mouse. Pausado, deixa eu ver na minha aqui. Beleza. Transcreve. Vamos ver aqui na tabela antes, ó. Pausado. Mandei transcrever. Ele vai mudar para ativo. Transcreve. Ué. Ah, não. Cara, me confundi. Eu vi no telefone da agência escrevendo isso daqui. Lógico que não ia fazer nada. Deixa eu ver qual que é a hora aqui. 2h14. Aqui, ó. Eu vim pelo telefone meu mesmo, né, que comando. Ele só aceita o comando do meu telefone principal, Jonas, porque é lá que eu coloquei a instância para que ele responda só por esse número. Deixa eu trocar o número aqui. Pronto. Cara, é tanto número. Agora sim. Tô no telefone Jonas. Eu, como Jonas, vou mandar transcreve aqui, ó. Beleza. Então, ó, note que ele tá pausado. Mandar transcrever aqui. Ele vai mudar para ativo. Ó, já mudou para ativo e já vai mandar a resposta. Ó, transcrição ativada para esta conversa. Dessa forma, meus amigos, todo mundo que entrar em contato com vocês agora, ele vai armazenar aqui o telefone e ativo. Telefone ativo, telefone ativo, telefone ativo. E vai transcrevendo a galera. Aí você vai falar, aquele lá não quero que transcreva. Barra pause. Ele vem aqui, o status da pessoa procura, pausa e só vai transcrever quem você dá o comando. Para pausar ou para transcrever. Então, é isso, meus queridos. A gente viu como fazer aqui, né, a mesma ideia de uma automação mais simples que transcreveria todo mundo e uma usando um banco de dados para fazer uma checagem primeiro, para daí decidir se pausa, se não pausa, se transcreve, se não transcreve, se resume ou não resume, tá? Então, isso eu uso, realmente eu uso. Quem me manda áudio no meu número vai ver que ele vai fazer essa transcrição, mandar essa exata legenda. Uso, gosto de usar, né? Sou aficionado por automação, desenvolvimento de sistema e eu uso bastante e exploro muitas ferramentas. Beleza, meus queridos? É isso, é nóis e tamo junto!